seja louvado. Título desta mensagem: Os dois lados da vida. Vamos ao livro de Lucas, capítulo 16, verso 19 em diante. Eu gostaria que você, amado irmão, meditasse nesse texto, no que Lucas registra nesta passagem a respeito da parábola do rico e Lázaro, que nos mostra a terrível realidade do inferno. Porque há uma coisa notável nesta passagem que vamos meditar agora. Ela é fácil de entender. Você pode discordar desta passagem. Você pode negar a verdade desta passagem. Você pode desprezar o ensinamento dessa passagem. Só uma coisa que você não pode jamais admitir é que esta passagem não seja clara e real. Ela é absolutamente clara. E a verdade essencial que essa passagem traz é que a vida não é simplesmente viver e que a morte não é simplesmente morrer. Existem muitas explicações sobre a morte, sobre tudo que acontece depois da morte e sobre o que acontece além da sepultura. Há muitas pessoas que recorrem aos médiuns para buscar esclarecimentos acerca do estado das pessoas que morreram, onde estão, como estão. E nesse texto Jesus abre a cortina e levanta a ponta do véu e nos mostra o que vem depois da morte. Céu, seio de Abraão, ou inferno. Essa parábola nos fala de dois homens, bendito o nome do Senhor, o rico e Lázaro. A parábola está dividida em dois atos. O primeiro ato é aquele que acontece do lado de cá da sepultura. O segundo ato, o que acontece do lado de lá da sepultura. E esta passagem nos oferece três contrastes: contraste na vida, contraste na morte, contraste na eternidade. E na vida há um que é rico e há outro que é pobre. Na morte, um é sepultado, o outro, como indigente, talvez nem sepultamento teve. Na eternidade, um está no céu, o outro está no inferno. Eu gostaria que você fizesse atenção nesse primeiro ato, do lado de cá da sepultura. Vamos olhar primeiro o rico. Veja o que diz o verso 19. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de purpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Veja que o Senhor Jesus Cristo não poupa intensidade na sua fala. E diz, se vestia de purpura, que era uma veste caríssima, porque purpura era uma veste tingida com moluscos do fundo do mar, e o preço era caríssimo. Só os senadores, os grandes líderes de Roma, podiam vestir roupa de purpura. Então este homem andava na alta moda e na moda cara. E diz o texto que todos os dias, não alguns dias, não feriados ou ocasiões especiais, mas todos os dias, se regalava, não de qualquer maneira, mas esplendidamente. Note bem que a vida desse homem era uma vida de luxo e de festas. Mas a Bíblia não o acusa de crimes. Você não vê nenhuma acusação de que ele era um criminoso. Você não vê nenhuma acusação de que era um corrupto. Não se vê nenhuma acusação de que ele era um ladrão. Você não vê nenhuma acusação de que ele era um assassino ou ladrão imoral. E tampouco esse homem é acusado por ser rico.
O seu problema, por certo, não era a riqueza ou possuir muito dinheiro. O problema dele era ser possuído pelo dinheiro. O problema dele não era a riqueza. O problema dele era a riqueza sem Deus. O problema dele não era o dinheiro. O problema dele era não amar o próximo. Seu problema é que o dinheiro era o seu próprio Deus. Porém, um dia, a morte veio de improviso, sem mandar telegrama, e ele morreu. E que funeral! Quantos discursos, quantos elogios, quantas flores, quantas palavras bonitas foram ditas. Imaginemos que quando o corpo baixa a sepultura, todos dizem: descanse em paz. Mas não se esqueça, essa é apenas uma parte da história, ou seja, um lado da história, porque há muito mais além da sepultura. Vamos ver outro quadro. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e que jazia à porta daquele e que desejava alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. Ele está faminto, vendo o rico comer, desejando as migalhas que caem da mesa, coberto de feridas, e o que ele tem de companhia são os cães leprentos que vinham lamber-lhes as chagas. Preste atenção que também este homem morreu. E o que é curioso é que Jesus cuidadosamente não nos informa que ele foi sepultado. Se você conhece bem a realidade dos cães naquela época, muito provavelmente os cães foram seus agentes funerários e os cães foram a sua própria sepultura. Mas lembre-se que isso é apenas uma parte da história, bendito o nome do Senhor. Mas tem muito mais depois da sepultura. Então vamos ver o outro lado. E o que acontece do lado de lá da sepultura? Porque do lado de cá, um é extremamente rico, o outro é extremamente pobre. Do lado de cada sepultura, um se banqueteava todos os dias, o outro passava fome todos os dias. Do lado de cá, um vestia de purpura todos os dias, o outro se vestia de trapos. Mas preste atenção, há determinadas diferenças na vida do ser humano. As roupas não revelam, a casa que mora não revela, o cardápio da mesa não revela, os anéis dos dedos não revelam, a posição social não revela. Um homem, uma mulher, um ser humano não pode ser medidos pela casa que mora, pela roupa que vestem, pela comida que comem, pelas joias que usam, pela ostentação que possuem. Veja agora o Lázaro do outro lado. Bendito é o nome do Senhor, da sepultura. E quando Jesus levanta a cortina e mostra o outro lado, há uma inversão brutal da realidade. Senão, vejamos. Veja o verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Diz o texto que o mendigo morreu e que os anjos não foi um anjo apenas, foi um cortejo, um séquito de anjos levando o corpo dele. Bendito é o nome do Senhor. Certamente que não, mas levando a sua alma, porque você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Seu corpo foi feito do pó e volta ao pó, mas a sua alma foi um sopro de Deus em você. E esta não morre, esta sobrevive à morte.
E diz a Bíblia em Hebreus que quando um crente morre, a sua alma é aperfeiçoada e entra na glória. E aqui os anjos levam a alma dele para o seio de Abraão, que é uma linguagem que representa a bem-aventurança eterna, o próprio céu. E preste atenção, porque ele vai para o céu, porque ele é mendigo. Será que ele vai para o céu porque ele é um mendigo? Alguém vai para o céu porque passa fome? Alguém vai para o céu porque tem doença? Não. É claro que é uma parábola. Jesus aqui quer dar para nós um ensinamento, porque a palavra Lázaro significa Deus é meu auxílio. Então, simples fato do seu nome já representa para nós em quem Lázaro sempre confiava. Apesar das tragédias que se abateram sobre ele, algumas pessoas podem dizer: então, se você é um crente, você não pode ficar doente. Se você é um crente, você não pode ser pobre. Se você é crente, não pode passar privações. Mas Jesus quis, nesse contraste brutal, que embora a realidade aqui seja a pior, bendito o nome do Senhor. E isso não interfere na sua salvação. Porque a salvação não depende de quanto dinheiro você tem, e de quanta saúde você tem, de que roupa você veste, e de que comida você come, de que casa você mora, quem cerca você. A salvação tem a ver em quem você põe a sua confiança. Note bem, Lázaro não tem nada senão Deus. O rico tem tudo, menos Deus. Do lado de lá da sepultura, quem não tem Deus tem dinheiro. Bendito é o nome do Senhor. Do lado de cá da sepultura, quem não tem Deus tem dinheiro, tem mesa farta, tem vestes caras, tem anéis nos dedos, tem luxo e requinte. Parece que está muito bem. Entretanto, diz as Escrituras que quando Lázaro é levado para o seio de Abraão, certamente ele se esqueceu os seus andrajos, sua fome, os cães leprentos, suas chagas, imediatamente ao chegar no seio de Abraão. Você já meditou, meu irmão, nesta parte que diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, e que o sofrimento deste tempo presente não é para comparar com os tempos por vir a serem revelados a nós, e que qualquer sofrimento que você passar aqui, com o momento do céu, tudo isso não vai mais ter significado para você. Vamos ver agora o outro lado da história. Veja o verso 22. Morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno está em tormentos. E levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Bendito é o nome do Senhor. Preste atenção. Quem está no inferno? O seu corpo? O corpo dele? Onde está o corpo dele? Na sepultura. Veja bem que o homem não é só de matéria. Não é essa história que dizem, morreu, acabou. Não. Entenda isso, que é muitíssimo importante. E quem morre, bendito é o nome do Senhor, salvo, do outro lado da sepultura está salvo. Quem morre perdido, do outro lado da sepultura está perdido. Ou seja, a morte não muda o destino de uma pessoa, não muda o destino de uma alma. A hora de se preparar não é depois
E não adianta fazer missa de 7º dia, fazer isso de 30 dias, não adianta encomendar serviço, nada disso resolve. É aqui, é agora, é do lado de cada sepultura. E a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, uma só vez, vindo depois disso o juízo. Veja então que o rico que viveu aqui sem Deus, depois da morte abriu os olhos e estava na penitenciária do universo, prisão perpétua e sem chance de morrer. Porque depois da morte física, não se morre mais. E nessa condição, se existe coisa que o homem gostaria imensamente, era de morrer. Meu querido irmão, sabe por que uma pessoa comete suicídio? É porque num dado momento ela perde a capacidade de gerenciamento da sua lucidez. E ela está sofrendo tanto, seja fisicamente ou emocionalmente, e ela pensa que se tirar a vida dela, o sofrimento dela acaba. Bendito o nome do Senhor. E se você observar as cenas do dia do juízo, o que os homens mais vão querer no dia do juízo é morrer. Mas a morte vai fugir deles. O grande drama para quem estará no inferno é que a morte não vai alcançá-los mais. E precisamos entender, à luz desse texto, é o seguinte, que quando um homem, uma mulher, um ser humano, quebra uma lei da natureza, ela sofre a consequência imediatamente. Por exemplo, se você colocar o dedo no fogo, vai doer na hora. E se você pular de um prédio, vai se esborrachar na hora. Mas nem sempre, quando você viola uma lei espiritual, você sofre a consequência na hora. Deus não escala um anjo para dar uma bordoada na sua cabeça toda vez que você peca. Deus dá corda. Bendito é o nome do Senhor. E de repente a pessoa chega a pensar que o pecado compensa, que o pecado é vantajoso, e descobre muitas coisas que o pecado lhe oferece. Banquetes, farras, diversões, prazeres. Mas o grande drama é que o homem esquece que um dia ele vai morrer. E que depois da morte vem o juízo. E ninguém vai poder escapar desse juízo. Tenhamos isso em mente. Porque a morte não transforma um pecador em um santo. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Ela vem para o rico, vem para o pobre, vem para o doutor, vem para o analfabeto, vem para o religioso, vem para o ateu, vem para o jovem, vem para o velho, vem para a criança, vem para todos. E Deus leva os salvos na hora da morte. Irmão, isso é verdade, é bíblico e é esperança para todos nós. É por isso que o crente fiel pode dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descanse das suas fadigas e as suas obras o acompanhem. E estão para sempre livres do inferno. Irmão, quantas pessoas se enganam dizendo: o inferno é aqui mesmo. Faça atenção, porque se assim fosse, a vida seria muito injusta. Quantas pessoas vivem na injustiça, na maldade, praticando tudo o que é mal, e morreu, acabou?
Bendito é o nome do Senhor. Se não tivesse inferno, a vida seria muito injusta. O inferno nivela da realidade a justiça de Deus, pois o que o homem semear, também ele ceifará. Se a justiça não for feita aqui, e muitas vezes não o é, certamente será no tribunal de Deus. E saibamos que o inferno é uma reivindicação da justiça divina. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.